livro de Josué. Eu estava já de algum tempo pensando, orando, e nós então vamos começar a exposição nesse livro. Obrigado, meu irmão. Convido você a abrir então a sua Bíblia em Josué. Capítulo 1. Quero cumprimentar os nossos visitantes. Eu recebi aqui a fichinha do Marcelo Lopes e a Deliane Oliveira. Sejam muito bem-vindos. Que Deus abençoe vocês que nos visitam pela primeira, segunda vez, terceira vez. Que Deus cubra vocês de graça. Está aqui o cunhado e a irmã da Camila. Deus abençoe esse casal, com a filhona aqui também que estava aqui à frente. Deus abençoe vocês. Amados irmãos, quando nós nos deparamos com pontes, eu confesso que algumas pontes nos chamam a atenção. Ponte mesmo, construção civil que prepara uma ligação de um ponto ao outro. E é muito comum você encontrar pontes, como por exemplo, você vai para o estado de São Paulo aqui, você faz a passagem de Minas Gerais para o estado de São Paulo. E do mesmo jeito, nós aqui para o estado de Goiás, fazemos esse percurso e passamos ali pelo, é o Rio Grande ali? Tumbiara? Paranaíba, é verdade. Rio Grande aqui em Uberaba, né? Saindo de Uberaba, passando para o estado de São Paulo. E todas essas construções, as pontes, elas apresentam uma passagem, justamente para facilitar, para escoar o trânsito e a condição justamente de se locomovermos com mais facilidade. Imaginemos nós temos que descer até o rio, pegar um barco, uma balsa, o tanto que isso é trabalhoso. Então, nessa exposição de hoje, Josué é um livro que nós podemos chamar de ponte, justamente porque o livro de Josué, ele é um livro que, depois dos 5 livros chamados de Pentateuco, os 5 livros da Bíblia, ele é o livro de transição para o livro de histórias, de registros históricos do povo de Israel. E é justamente por meio de Josué que há uma passagem, uma travessia do deserto para a terra de Canaã. O povo estava há 40 anos, já estavam acostumados com o deserto. E agora, no livro de Josué, é a passagem para a Canaã que Deus havia prometido para o povo de Israel. Dentro desse contexto, amados irmãos, nós podemos muito bem notar que essa relação da história de Josué começa de uma maneira a trazer uma notícia muito chocante. Vamos ler os primeiros versículos até o verso 9. Diz assim: depois que Moisés, servo do Senhor, morreu, o Senhor falou a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo está morto. Prepare-se agora e passe este Jordão, você e todo este povo, e entre na terra que eu vou dar aos filhos de Israel. Todo lugar que puserem a planta do pé, eu darei a vocês, como prometi a Moisés. O território de vocês irá desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, estendendo-se através de toda a terra dos heteus e até o mar grande, na direção do poente do sol. Ninguém poderá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você, não deixarei, nem o abandonarei. Seja forte e corajoso,
porque você fará este povo herdar a terra que, sob juramento, prometi dar aos pais deles. Então somente seja forte e muito corajoso, para que você tenha o cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que seja bem sucedido por onde quer que você andar. Não cesse de falar deste livro da lei. Pelo contrário, medite nele dia e noite, para que você tenha o cuidado de fazer segundo tudo o que nele está escrito. Então você prosperará e será bem-sucedido. Não foi isso que eu ordenei? Seja forte e corajoso, não tenha medo, nem fique assustado, porque o Senhor seu Deus estará com você por onde quer que você andar. Mais uma vez vamos orar. Senhor, obrigado pela tua santa palavra. Nós somos totalmente necessitados da iluminação do teu Espírito. A palavra do Senhor foi lida, Senhor. Edifique a nossa alma nesta hora. Fale ao nosso coração. Tenha misericórdia da minha vida e usa-me, Senhor, como boca de Deus, como teu servo, Senhor, como instrumento nas tuas mãos, porque o Senhor é aquele que tem poder para transformar e nesta noite edificar cada vida que aqui está, a começando por mim. Por isso, Senhor, somos dependentes do Senhor. Ilumina-nos, Senhor, nesta hora, em o nome de Cristo Jesus. Amém. Amados irmãos, o grande legislador chamado Moisés, deixa eu só achar aqui meu aplicativo, porque eu não consigo fazer duas coisas ao mesmo tempo, né? Isso é coisa de mulher? Não, coisa de homem, né? Senão elas vão ficar bravas com a gente. Elas são múltiplas. Hoje está mais difícil mesmo. Aí deu. Quem é Moisés? Moisés foi um grande líder em Israel, o legislador, aquele que entregou a lei do Senhor ao seu povo. Foi por meio de Moisés que a nação de Israel, o povo hebreu, pôde experimentar grande livramento no Egito. E se você observar, a notícia que nós temos aqui no primeiro versículo de Josué é uma notícia amedrontadora, porque Moisés está morto. Alguém já disse que um servo de Deus, quando produz obras que glorifiquem a Deus, os servos passam, mas as obras produzidas para a glória de Deus permanecem. Isso é muito interessante, porque é justamente aqui que nós vamos notar claramente, na obra do Senhor ninguém é insubstituível. Na realidade, Deus chamou agora Josué com uma missão dificílima, porque Moisés foi um grande líder, um homem que falava com Deus e, como diz o texto bíblico, face a face. Tinha uma condição de líder passando por tantas adversidades. E por causa de uma situação de desobediência, eu tenho sempre dito, os heróis que nós temos na palavra de Deus, a não ser um, todos possuem pés de barro. E é por isso que Moisés não entra na terra prometida, porque quebrou a lei do Senhor quando ele pediu para falar, e devido ao procedimento do povo, imagine, o texto bíblico diz que Moisés era muito nervoso, é assim? O que o texto bíblico diz? O texto diz que ele era muito manso. Imagina o Paulo, o Silvinho, cadê os fleumáticos aqui? Vamos juntar, fazer um liquidificador. Machado, você está doido, Machado? Quem mais? Gabriel Góes, mistura essa turma toda. Meu Deus, o Márcio também é um sossego. Dormindo, né, Klaus? Tem muita gente calma e tranquila. Mas diante do fogo
que era a liderança da nação de Israel, Moisés tomou uma atitude impensada, agiu de maneira brusca, desobedecendo o Senhor. E agora, meus irmãos, Moisés vai para a presença de Deus, vai para a glória, mas a missão deve continuar, a obra deve continuar. O objetivo era chegar na terra de Canaã. Então agora nós temos Moisés transferindo, Deus dando de Moisés o bastão da direção da nação para Josué. E é por isso que agora, nesse momento, nós temos uma palavra para Josué. Observem, amados irmãos, o que aguarda Josué? Um rio, não é um riacho, um rio cheio, um rio caudaloso, um rio que as ribanceiras estão transbordando de águas. Nós vamos ver daqui a pouco nos próximos capítulos. Também tem, vocês lembram como é que foi lá atrás a espionagem da terra? O que os espias encontraram em Canaã? Gigantes, povos que fisicamente amedrontava qualquer um. E Josué é justamente aquele que Deus se revela a ele, e antes de falar para ele ir, Deus entrega a Josué tudo o que ele precisa transmitir ao povo. Porque se de um lado estão justamente todas as adversidades que eles vão enfrentar, também é certo, meus irmãos, que eles estavam confiados, como disse aqui o versículo 5. Vamos lá, diz assim, versículo 5 e versículo 9. Vamos ler juntos? Ninguém poderá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. E o versículo 9, vamos lá. Não foi isso que eu te ordenei? Ser forte, não tenha medo, nem fique assustado, porque o Senhor, seu Deus, estará com você por onde quer que você andar. Então, antes de enfrentar tudo que eles iriam enfrentar, Deus entregou a sua palavra. Deus falou ao coração de Josué. Deus equipou o coração, a mente de Josué, e ele deveria transmitir ao povo, para enfrentar tudo que estava diante de Israel. Amados irmãos, eu quero destacar nessa noite, justamente o tema, coragem, avancemos. O tema dessa noite, coragem, avancemos. Quantas coisas nos amedrontam? Parece que quanto mais a gente vai ficando mais velho, a gente vai tomando mais consciência dos desafios e perigos. Quando a gente é mais menino, a gente não faz esse cálculo. A gente vai vivendo. E quanto mais a gente vai envelhecendo, vai passando os anos, você vai falar, mas é tão fácil dar errado também, né? É tão fácil alguma coisa que a gente não sabe o que é acontecer amanhã. Quantas incertezas nós enfrentamos numa segunda-feira como a de amanhã? Na próxima semana, no próximo semestre, estamos no início de um ano, no mês ainda de março. Quantos meses pela frente? Amados irmãos, nós sabemos muito bem que a palavra de Deus, ela foi escrita com histórias reais, verdadeiras, para nós trazermos para os nossos dias e tirarmos os ensinos, os princípios, para nós enfrentarmos também os nossos medos, os nossos temores, a ansiedade que bate ao nosso coração. E nessa noite eu quero destacar alguns aspectos. Em primeiro lugar, a coragem do povo de Deus se firma naquilo que o próprio Deus disse. E se Deus disse, nós devemos tomar como alicerce, fundamento da nossa caminhada nessa vida. Versículo 3. Diz assim: todo lugar que puserem a planta do pé, eu darei a vocês. Como prometia Moisés,
Deus está dizendo: Josué, saiba de uma coisa, eu sou o Deus que disse, e eu novamente estou afirmando a você, Josué, enfrente o que está diante de você. Imaginem a situação de Josué. Josué é um jovem. Josué, comparado à história de Moisés, é um neófito. Mas ele já é alguém que aprendeu a confiar naquilo que Deus prometeu. Amados irmãos, Josué poderia dizer: mas nossa, que desafio. Porque a chance de dar errado é muito grande, um líder tão bom, com tanta excelência, como foi Moisés. E agora eu vou ter que substituir esse líder. Mas Josué, ele tem uma diretriz importantíssima para você e para mim. A despeito de todo tipo de adversidade, desafios, sejam eles quais forem na sua vida, na sua caminhada hoje, você precisa se apegar não do que você pensa a seu respeito, mas do que Deus aponta por meio das Escrituras Sagradas. Quando nós sabemos disso, amados irmãos, nós vamos saber se nós estamos de fato no centro da vontade de Deus. Por exemplo, Deus prometeu que daria a terra de Canaã, sim ou não? Conhece a história de Gênesis, a história de Abraão? Ele era ainda Abrão, quando Deus disse assim: darei a você uma terra, farei de você uma grande nação. Deus prometeu aos patriarcas que daria uma terra. Deus disse isso a Abraão, a Isaque e a Jacó. E agora, mais uma vez, Deus está afirmando a Josué. Então, note, tem algumas pessoas que acham que esse versículo aqui serve para você fazer o seguinte: dá uns passos para trás, né? Porque a Bíblia diz que aonde eu botar a planta do meu pé, será meu. Ser forte. Aí o povo fica passando de frente do banco para pagar a conta. Esse banco ainda talvez quebre, eu não tenho que pagar, né? Passa de frente a alguns lugares, não, se a gente puder declarar de maneira positiva, a gente vai alcançar o que a gente precisa. É verdade ou não é? Está sendo ensinado aí fora ou não tem? Gente ensinando isso. Eles pegam um texto para montar um pretexto. O texto não está dizendo isso. O texto está embasado em outras afirmações que Deus declarou. Eu darei a vocês uma terra. Eu farei de vocês Abrão. Sai do meio dos seus parentes. Quem era Abrão? Morava na Mesopotâmia. Morava em Ur dos Caldeus. Eu farei de você uma nação que irá temer o meu nome. E o projeto não é vocês apenas terem um território geográfico. O projeto é que vocês chamem a atenção das nações, para que elas conheçam o Deus de Israel. Amados irmãos, como é que nós podemos saber se o plano de Deus para nós, ainda que desafiador, de fato é de Deus? Quando nós encontramos nas Escrituras embasamento para aquele projeto. Como por exemplo, vou usar o Silvinho aqui porque tem essa liberdade. O Silvinho está aguardando Deus preparar agora uma porta de trabalho, não é isso, Silvinho? Um homem honesto, temente ao Senhor, pai de família. É vontade de Deus sustentar a vida do Silvinho por meio de trabalho? Sim. Então ele vai orar: Senhor, abra uma porta de trabalho, a despeito de qualquer crise, qualquer dificuldade. Senhor, abra uma porta de trabalho para mim. É algo que você vê claramente pela palavra do Senhor. Você encontra base bíblica para você orar: Senhor, supra a necessidade de trabalho. Um casamento: Senhor, quantos desafios. E aí você diz: mas como é que eu vou enfrentar uma vida casada num lar onde está tudo arruinado? Saiba de uma coisa, eu falei pela manhã, o projeto de Deus no casamento é fazer de nós prestadores de contas a Deus em primeiro lugar.
fazer de nós casais, não casais perfeitos, porque nós não teremos essa condição aqui na terra, mas um casal dependente do Senhor. Senhor, está difícil, acontece isso. Nós vamos confiar que Deus pode transformar a realidade de um lar, de um casamento, de uma família. É estarmos alinhados à vontade do Senhor. É não fazer declaração positiva, viajando de maneira alienada no mundo materialista e consumista, mas estarmos embasados na palavra de Deus para caminharmos como servos de Deus. É a mesma coisa de um namoro cristão. Como é que eu vou me conservar puro? Confiados que Deus é um Deus que me chamou para a pureza. Como é que eu vou manter a escolha de uma... Por sinal, né, Lucas, eu não posso deixar de passar, já que o tema é esse. Prepara a esposa, prepara maridos. Nós temos que continuar orando bastante aqui nessa igreja, para Deus preparar os casamentos. Quero fazer muito casamento aqui, não, Luciano? Essa turma muito solteira, sabe, Roberto? Para Deus preparar. Faz igual o Heitor e a Gabi, já ficam noivos logo. Estão chegando aí os casais. Irmãos, como é que eu vou fazer escolhas? Ah, mas assim, lá fora é mais fácil, tem muita diversidade. Tem até aplicativos para escolher pessoas. E aqui? Aqui tem que dobrar os joelhos. Aqui que eu me refiro é viver uma vida que agrada ao Senhor. Como é que eu vou me manter realmente, olha, uma vida casta? Dizendo, Senhor, eu não quero apenas a frivolidade de um relacionamento sexual. Eu quero de fato uma esposa, um esposo. E aí, meu irmão, minha irmã, você tem que dobrar os joelhos e caminhar com a palavra do Senhor, para que Ele direcione você. Não importa o nível do desafio, o chamado aqui é para que nós olhemos que Deus tem as suas palavras, promessas direcionadas para cada circunstância, ocasião que você esteja vivendo. Diz amém. Senão só a Antônia fica sozinha. Quando você entende isso, você vai saber que a sua vida cristã, ela está toda pautada nas promessas de Deus. Aquilo que nos falta, o Senhor Jesus completa. Ele é Senhor. Mas enquanto estivermos aqui, nós podemos orar, Senhor, o desafio é tão grande nessa área. Está acontecendo isso comigo, na minha casa, na minha vida pessoal, no casamento, na criação dos meus filhos. Mas saiba disso, coloque o seu coração confiado naquilo que o Senhor prometeu. Há um escritor chamado, um puritano, Matthew Henry, diz o seguinte: Deus fortalece Josué, lembrando que a obra não depende de novidades humanas, mas de que o Senhor já havia falado e jurado aos seus patriarcas. Deus já havia falado que cuidaria da nação de Israel. Qual era o papel de Josué? Enfrentar. Enfrentar. Esse é um grande ponto. Enfrentar o desafio que está diante de você. Nós não somos daqueles que retrocedem, como diz o texto bíblico, mas nós avançamos para as coisas que estão diante de nós, na direção que o Senhor tem para nós, nossa casa, esta igreja. Charles Spurgeon disse o seguinte: Josué 1 mostra que o povo de Deus recebe promessas justamente quando a provação se aproxima, para que aprendam a caminhar sustentados pela palavra do Senhor e não pela aparência das circunstâncias. Isso aqui, meu irmão, é fundamental para nós termos uma vida que de fato será chamada abençoada. Não importa o momento que estamos enfrentando ou que nós vamos enfrentar, se nós estivermos confiados no que Deus pensa a nosso respeito, a respeito da nossa família, nós viveremos no centro da vontade do Senhor. Enfrentaremos o que tiver que enfrentar. Sueli, essa semana, compartilhou que a medicação dela
É caríssima, né, Sueli? Falei com a Flaviana agora há pouco. Ela deu essa notícia lá no pequeno grupo. Na hora eu fiquei tão triste. 2 milhões. Aí você já fica assim frustrado, né? Você fala assim, nossa, 2 milhões, não dá nem para começar a ajudar. E humanamente a gente vai para casa pensando naquilo. Falei com a Gisele, a gente estava juntos, ouvimos isso. E cada um vai embora para sua casa. Mas eu estava pensando hoje, e pensei também durante a semana, na mesma hora, nós oramos e apresentamos diante do Senhor. A Sueli, a Flaviane, já deu entrada já no judiciário, a Defensoria Pública contra a União, para que possa ser oferecido a medicação pelo SUS. A nossa parte nós devemos fazer, e eu me lembrei, a despeito de qualquer valor, de qualquer dificuldade, saibamos de uma coisa: se Deus estiver nesse projeto, e eu creio que no tratamento da Sueli, Deus está cuidando, Deus pode fazer com a União direcione esse tratamento para a Sueli. Como é que ela tem que avançar? Senhor, estou confiado na tua palavra. Porque na nossa história não é enfermidade, crises que vão estabilizar, ou melhor, que vão perpetuar a nossa caminhada. Pelo contrário, as dificuldades, as crises, os momentos difíceis é um convite a nós nos apegarmos. O que Deus pensa a respeito dessa situação? E nós podemos orar, e isso é muito importante, isso é fundamental, e cremos no cuidado do Senhor. Deus é fiel em suas promessas. Quando você pega a palavra de Deus, você percebe claramente Deus cuidando do seu povo. Deus promete perdão ao seu povo, 1 João 1,9. Deus promete sustento, Filipenses 4:19. Deus promete direção, Provérbios 3, 5 e 6. Deus promete perseverança, Filipenses 1:6. Deus promete vitória final, Romanos 8, 37, 39. Tudo você encontra nas Escrituras, a palavra bendita do Senhor. Se apegue a ela, crendo nessas promessas, pregando para você. Um segundo aspecto: a coragem do povo de Deus se firma na presença de Deus. Olha lá, versículo 5. Acompanhe comigo aí. 1:5. Vamos ler juntos? Ninguém. Bem forte. Assim como estive. Amados irmãos, o mesmo Deus que promete pela sua palavra, Ele não só promete, Ele declara: eu estarei presente com vocês. Isso para o povo de Israel é essencial. Você vai enfrentar os gigantes do outro lado, um rio. Cadê o Paulo Pereira? Uma travessia, não é isso, Lucas? Uma travessia de um batalhão para transpor um rio, até os dias de hoje, é um problema gigantesco para a engenharia resolver. Como é que você atravessa 2 milhões de pessoas para o outro lado da margem do rio? Sem falar a quantidade de crianças. O poderio de Israel não estava nos seus braços. Deus está dizendo: eu prometo, mas eu também estarei com vocês. Saiba de uma coisa, Josué: você enfrenta. Não é na sua habilidade de utilizar a espada, não é na utilidade que vocês têm de estratégia militar, mas eu prometo, eu também farei parte dessa peleja, eu estarei com você. Amados irmãos, Deus não apenas entregou um mapa, Deus não apenas deu as coordenadas, Deus não apenas mandou, Deus se revelou dizendo: eu me ofereço, eu dou a minha presença, a minha pessoa, caminhando com vocês. Isso é tão especial,
porque isso é algo que o povo de Deus, hoje pela manhã falamos sobre isso. Não existe dois povos, Israel e igreja. Só existe um povo, o povo de Deus, que começou em Abraão. Na antiga dispensação, no contexto do Antigo Testamento, Deus chama uma nação. Lembra, eu falei hoje pela manhã, a missão era centrípeta. O povo tinha que vir de fora para conhecer o Deus de Israel. Hoje é centrífuga. O povo tem que conhecer Deus, nós vamos ao encontro do povo. Nós vamos encontrar aqueles que estão perdidos. No Antigo Testamento era o contrário. Mas tudo aponta para um povo só. Aqueles que temiam o Senhor. Aqueles que de fato serviam a esse Deus verdadeiro. E do mesmo jeito que Deus prometeu estar com eles, lá na travessia do deserto para Jericó, Deus está também com a igreja. Abra comigo em Hebreus, capítulo 13. Treze, 5. Versículo 5 e versículo 6. Versículo 5. Que a vida de vocês seja isenta de avareza, contente-se com as coisas que vocês têm, porque Deus disse: de maneira alguma, nunca jamais o abandonarei. Assim, afirmemos e confiantemente, o Senhor é o meu auxílio, não temerei o que é que alguém pode me fazer. Olha só, o autor aos Hebreus, a palavra de Deus declarando: o Senhor se revela presente, nunca jamais nos abandonará. Quando? Na peregrinação que nós estamos fazendo rumo a Canaã celestial. A presença desse Deus poderoso. Amados irmãos, saiba de uma coisa: esse Deus que prometeu é o Deus que se oferece. Pastor, mas como é que ele se oferece? Você quer ver uma prova viva? A maior de todas? Ele é o Deus Emanuel. Como é que se deu isso? Deus se importou tanto com a necessidade que nós temos hoje, que enviou o seu Filho unigênito, e ele assumiu a forma humana, nasceu como um menino, e viveu entre nós. Essa semana eu vi um videozinho, que gosto de história, né? Aí a turma falando: mas Jesus não existiu. Essas histórias inventadas, aí tem que ser, não é nem ateu, é à toa mesmo para acreditar nisso. Aí a pessoa disse assim: você pode não acreditar, mas os imperadores romanos, eles acreditavam. Os relatos de imperadores que apontam a existência de Cristo e dos seus discípulos. Como pode a manifestação de um Deus que dá provas que Ele estará conosco? Ele assumiu a forma humana e viveu a vida que eu e você não consegue viver. Ele viveu perfeita, para que hoje, quando nós nos depararmos com as nossas fraquezas, nós lembrarmos que Ele esteve presente entre os homens, viveu esta vida. Ele é o Deus Emanuel, que se fez presente na terra dos homens, se entregou na cruz, foi sepultado, ressurgiu ao terceiro dia, e hoje está na glória, aguardando a sua igreja. Como é que eu sei que Deus estará comigo nessa semana? Como é que eu sei que Deus estará comigo no desafio da minha casa, da minha vida pessoal? Porque de vez em quando eu fico sozinho. Saiba que Deus já deixou de maneira registrada a presença dEle aqui, para que você se lembre todos os dias da sua vida que Ele está com você hoje e para todo sempre.
Você não enfrenta nada sozinho não, minha irmã. Cida, confie nessa palavra, o Senhor está contigo. Ele está contigo no luto, Ele está com você na enfermidade, Ele está com você na transição profissional, Ele está com você no momento difícil que você precisa assumir a liderança. Ele está com você na sua fraqueza, quando você percebe que você não é quem você deveria já ser. E a despeito de você, Ele continua presente na sua história contigo. A palavra do Senhor nos aponta Josué recebendo a palavra do Senhor. Revelação direta: eu sou contigo. E eu quero que você nessa noite entenda. Odete, quantos estão orando pela Odete? Se você é do PG da Odete, não está orando por ela, crente você não é. E só os que são do PG da Odete que vão orar mais por você, Odete, porque lá eles te ouvem, e lá nós compartilhamos os desafios, e lá nós apoiamos um ao outro, e lá nós experimentamos esse ato de mutualidade. Coisa linda, coisa linda. A palavra do Senhor declara para cada um de nós: Deus está conosco na criação dos nossos filhos, nesse mundo tenebroso aí fora, nesse mundo que nos ameaça, nos amedronta tantas vezes, mas Ele está conosco. Caminhando. Um terceiro aspecto: a coragem do povo de Deus se firma em sua própria palavra. Promessa, presença, conhecimento e prática do que ele ensinou. Josué está agora confiado. Deus falou, Deus prometeu. Deus disse que estaria conosco. Você já pensou ele falando isso para o povo? Ó, eu fui o líder escolhido. É sempre difícil, né? Você fala assim, não, então, eu fui o líder escolhido. Mas você? Podia ter escolhido. Tem um outro que é mais também corajoso. Quem é ele? É o Caleb. Podia ser o Caleb. O Caleb dava melhor, hein? O povo não é assim, né? Escolhe um, vai lá outro. Mas podia ser o Caleb, hein? Aí Josué, então, independente do que muitos estão pensando, Deus disse para confiarmos naquilo que Ele prometeu. Ele vai nos entregar. Como? Confiados nas suas promessas, na sua presença conosco, e agora com vocês e comigo, na nossa obediência à sua lei, ao zelo que vamos manifestar dia após dia, se de fato estamos crentes nele. Porque até aqui, meus irmãos, quem que não quer as promessas de Deus? Até o ateu que passa na porta aqui quer. Coisa boa eu quero. Presença de Deus, quem não deseja? É todo mundo. Mas agora está aqui algo que somente os filhos que foram regenerados vão atentar, obedecer a palavra de Deus. Note, a palavra de Deus nos apresenta alguns aspectos. Josué 1, observe, versículo 8, 7 ainda. Então somente seja forte e muito corajoso, para que você tenha o cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem o quê? Para a direita, nem para a esquerda. Centralidade nas Escrituras. Irmão, só uma digressão aqui, um parênteses. Tem muita gente que vai bem cumprindo a palavra de Deus, até que algo aconteça.
E normalmente, não são coisas ruins. Porque coisa ruim, normalmente, para servo de Deus, nos aproxima dele. Tem muita gente abandonando a palavra de Deus e a vida de obediência, porque se distraiu com alguma benesse da graça de Deus, e se afastou dos caminhos do Senhor, se esfriou na fé, porque tudo está muito bem, não falta nada, tem saúde, os filhos estão prosperando. Cuidado, cuidado. Você tem de fato a confiança que as Escrituras, ela é para você a palavra de Deus, fora dela não há satisfação, fora dela não há prazer, fora dela não há alegria. Você tem essa confiança? Cuidado, para que este mundo lá fora não roube de você a centralidade das Escrituras. Abra comigo aí Romanos 12. Romanos 12. Doze, 2. Vamos juntos? E não vivam os padrões deste mundo, mas amados irmãos, alguém duvida da sua própria capacidade de pecar contra Deus aqui? Nós temos potencial para produzir o mal, mesmo sendo servo de Cristo Jesus, sim ou não? É só nós abandonarmos a centralidade desse livro. É só nós colocarmos qualquer outra coisa boa no lugar das Escrituras. Pode ser uma boa amizade, pode ser uma aquisição, pode ser o momento que você vive profissional, pode ser a sua família. Saiba de uma coisa, grande perigo é desviarmos os nossos olhos para a direita ou para a esquerda neste mundo, porque este mundo não deseja uma renovação da mente para caminhar aqui. Pelo contrário, cada dia mais ele está mergulhado nas mazelas deste mundo. O texto deixa claro, mas experimente a transformação que acontece na mente daqueles que amam a Deus, daqueles que estão caminhando com Deus, para que possam o quê? Experimentar o que é bom, o que é agradável, e o que é de fato a vontade de Deus. Olha só, a Roberta vai fazer cirurgia, nós estamos orando mais ou menos por ela, mas e você, vai fazer alguma cirurgia? Não. O que a gente faz? Ora menos. Por que a gente é assim? Né? Perceba que nós temos muitos motivos para atentarmos à palavra de Deus, para não deixarmos que as circunstâncias, o seu bem-estar, a sua saúde, tudo está indo bem, financeiramente resolvido, isso se torne um mal e te afaste e tira os seus olhos da centralidade da palavra de Deus. Josué começou bem, já recebe uma informação impactante. Não se desvie, Josué. Você lembra da história do final? Não vou contar, porque senão não vai ter pregação no final do capítulo de Josué, do livro de Josué. Mas eu vou levar uma frase para vocês. Decidam vocês o que vocês querem. Você sabe onde que está esse texto? No fim da vida de Josué. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. A caminhada com a palavra de Deus te dá firmeza para todos os dias ser guiado a desviar das tentativas de arrastar o seu coração para este mundo, para essa cultura mundana, contrária à vontade de Deus. Você conhece um homem chamado Salomão? Sabe ou não?
Depende. Nunca se viu tanta sabedoria em toda a terra. Mas a sua história foi marcada pelo desvio da presença de Deus. A riqueza, a glória dos homens subiu para a cabeça, para o coração daquele homem. E Salomão se desviou da presença de Deus. Salomão é uma prova viva de que se nós desviarmos os nossos olhos dessa palavra, nós temos potencial para nos tornarmos praticamente um descrente. Não permanentemente, porque o Senhor sempre vai nos quebrar e nos trazer de volta. Mas é perigoso demais, não é? Perigoso por demais. Voltemos então em Josué, para nós caminharmos para o final. A palavra de Deus nos apresenta, Josué então deveria guardar a lei, não se desviar, obedecê-la. Amados irmãos, só há uma maneira de você de fato enfrentar os desafios da sua casa, do seu trabalho, da sua vida pessoal. Só há uma maneira que Deus prometeu, você já ouviu falar aqui hoje. Que Deus fará presente, que a presença dele será com você, você também já ouviu nessa noite. Mas agora tem uma tarefa, agora tem um para casa, para a sua vida, para a sua história, para a sua família. Faça uso da palavra de Deus para nortear o seu casamento. Essa semana um casal, nós conversando, uma conversa tão boa. Que visita abençoada. Foi direcionada por Deus. E uma coisa que eu falei de todo o coração, porque não é porque eu sou pastor, que o casamento lá do Góis e da Gisele Olinda é perfeito. Nós somos aqueles que têm pés de barro. E eu disse para essa família, faz uso diário no casamento de vocês, na formação da filha de vocês, o uso da meditação na palavra do Senhor. Abra esse livro e leia com a sua esposa, com todo o coração aberto para o Senhor. Meu irmão, tem alguns que aqui hoje, não é só aqui não, em qualquer lugar, pode ouvir isso hoje e falar assim, isso é bom, mas não sai da intenção. Tem outros hoje aqui, que podem estar aqui ouvindo isso, nunca fiz isso, mas eu estou tão desesperado, que eu preciso fazer alguma coisa. Meu irmão, não perca mais tempo, se apegue a essa palavra, alimente o seu coração e a sua mente, para que o Senhor possa trazer para você sabedoria, discernimento, lucidez, fazer de você um novo homem. Quando eu olho para a minha vida, eu falo, meu Deus, que tragédia algumas coisas que aconteceram. Se você for bem realista, você vai dizer o mesmo. Quando nós tiramos os olhos dessa palavra, quando nós desviamos o nosso olhar de meditar dia e noite neste livro, os valores deste mundo, o egoísmo, o seu egocentrismo, vai dirigir a sua vida, vai dirigir a minha vida. Mas quando nós voltamos os nossos olhos para a palavra de Deus, ela é viva e poderosa para penetrar o nosso coração e fazer com que nós encontremos saídas que agrade ao Senhor. E é chovendo molhado, mas é agradando ao Senhor que o seu coração encontra satisfação. Sem estarmos no centro da vontade de Deus, não há paz. Sem estarmos alinhados à palavra do Senhor, não há alegria. E talvez hoje aqui, você está vivendo uma fase assim, coração apertado, angustiado, já de tempos. Saiba de uma coisa, serva de Deus, só vai encontrar
paz, só vai encontrar graça, renovo, se entregar à utilização diária, semanal deste livro. Há algum tempo eu já ensino isso. Essa semana eu morei, estou precisando morar mais, mas essa semana eu morei no Salmo 121. Onde que você morou essa semana? Em qual texto? Qual texto norteou a sua semana? Aonde você colocou os seus olhos e disse: Senhor, eu quero viver essa vida aqui? Ou então, se você foi sensível à voz de Deus, disse: Senhor, me ajude a vencer as minhas fraquezas à luz desse texto. Fortalece os meus pés, fortalece a minha fé. Se nós não passarmos a nossa caminhada por esse crivo, eu e você podemos tomar atalhos perigosíssimos. Josué está ouvindo uma palavra direcionada, e eu quero então apontar. Josué é convidado a então viver a sua vida pautada, submissa, direcionada à luz das Escrituras Sagradas. Daqui uns dias eu vou fazer a pública profissão de fé do meu sobrinho mais velho. Eu tive o privilégio, já faz tempo, hein, Rogério? Vai passando os anos, de batizá-lo. E essa semana eu encontrei um momento e nós agendamos e conversamos e sentamos. E eu falei: se você quer ser um jovem que não só tem nome de membro da igreja, que não somente é filho do presbítero, o pastor é tio, viva todos os dias com os seus olhos nas Escrituras Sagradas. Faça da palavra de Deus um refúgio para a sua alma e um encorajamento para o seu espírito para enfrentar este mundo lá fora. E ó, eu vou falar uma coisa, hein? Deus está levantando uma turma da juventude aqui nessa igreja, que eu vou falar, Guiné-Bissau é pequeno e perto demais. O jovenzinho chegou em mim hoje, não vou contar o nome dele. Pastor, pediu uma oração? Qual necessidade? O senhor lembra do projeto Evangelização na Escola Tiradentes? Sim. Já encaminhei o documento. Agora a resposta vem. Peço oração. O senhor pode orar agora? 45 anos o menino tem, né? Não. 14. Preocupado em levar o nome de Jesus Cristo aonde ele estuda. Por sinal, a família não está aqui. Eu vou contar uma descrição pequena. Ele falou um dia assim: pastor, eu vim na igreja, entrava entrunfado. Eu falei: eu lembro aquele moletom preto. Lembro bem. Pois é, pastor. Estava bem não. Viciado em umas coisas aí. Eu falei: é. Mas o Evangelho me transformou. Glória a Deus. Se nós queremos de fato ver a nossa juventude, os nossos filhos, discípulos de Jesus, não só membro de igreja, que membro de igreja que com 18 vai embora, com menos vai embora, mas discípulos de Jesus, nós devemos dia e noite apontar para esse livro dentro dos nossos lares. Porque Ele é poderoso para transformar, regenerar os nossos filhos, a nossa casa, o nosso casamento, a nossa vida como povo de Deus. Como é que nós vamos ficar fora dessa bênção? Como? Se eu fosse você, eu comprava um marca-texto. Como que chama aquele marca-texto chique? Caro, custa R$15. Cabido? Ah, está... É um nome diferente, né? Vocês conhecem, né? Canetão. Faz anotações.
Tenha um livro impresso, tá? Os pedagogos dizem que se você tem um tablet ou um celular, a luz, o reflexo muito forte, não faz com que você se concentre como neste livro de papel. Eu falei, eu encontrei o argumento da minha vida. Aqui, ó. Você concentra mais. TDAH na tela, misericórdia. Aqui não, papel. Ame a sua Bíblia. Ame a palavra do Senhor. Convido você para nós terminarmos a observarmos mais uma vez o verso 2. Moisés está morto. Prepare-se e passe este Jordão. Você e todo o povo. Amados irmãos, eu desejo que Deus nos dê longa vida para a glória dele. Mas uma coisa eu já sei hoje. Eu quero deixar um legado de fé. Você já pensou? Seu maridão, aí a esposa, nossa, partiu cedo, enjoado demais também, né? Está na glória agora, mas olha, não foi fácil não. Que triste legado, né? Que história, já pensou? Isso é ruim demais, Felipe. Ajuda a dar uma risada que está começando agora. Depois a gente está no processo e fala, não, isso é possível isso. Gente, só tem uma maneira de deixarmos um legado para a glória de Deus. É sermos nós um vaso nas mãos do Senhor. Um instrumento nas mãos do Senhor. Que a minha filha um dia diga, papai sempre amou ao Senhor Jesus. E as limitações dele se revelavam também com um clamor de perdão, de súplica ao Senhor. Que os nossos filhos não vejam em nós um coração altivo, mas um coração pronto em pedir perdão e sermos transformados diariamente pelo poder do Evangelho. Isso é prosperidade, meus irmãos. Essa é a verdadeira prosperidade de uma família. Termos um lar que passa para outra geração o temor ao nosso Deus. Fique em pé, nós vamos orar.